Olá, nesse vídeo eu vou apresentar o trabalho sobre o Conjunto Ferroviário do Oeste Paulista, a importância das vilas ferroviárias para a formação dos municípios de Álvares Machado e Santo Anastácio. Esse trabalho faz parte do eixo temático Cidade, Patrimônio Cultural e Arquitetônico, no 5º Simpósio Nacional de Gerenciamento de Cidades e na 3ª Semana de Arquitetura e Urbanismo da Univag. Meu nome é Mariana Branco, e esse trabalho que eu estou apresentando agora faz parte da minha iniciação científica que eu realizei no ano de 2016 e 2017 com a bolsa da PIBIC. Introduzindo um pouco a questão das vilas ferroviárias, o contexto de surgimento delas foi no século XIX, com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe grandes mudanças, transformou a sociedade, as formas de produção, consumo, cultura e tecnologia mundialmente. O Brasil, nesse contexto, permaneceu agrícola e teve papel de produtor de matérias-primas, como açúcar, borracha, café. Em 1830, no Brasil, houve o declínio do ciclo de ouro, que gerou a migração dos mineiros para essa área do oeste do estado de São Paulo, que era, em grande parte, ocupado apenas por indígenas. Em 1872, a Estrada de Ferro Sorocabana foi fundada. O estado de São Paulo tem um desenvolvimento totalmente atrelado à chegada da malha ferroviária e sua expansão. Álvares Machado e Santo Anastácio surgiram nesse contexto com a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana na região, que foi implantada para escoamento de produtos como café. Em Álvares Machado, a Estrada de Ferro Sorocabana chegou em 1919, em Santo Anastácio em 1920, e no seu ponto final, que era Presidente Epitácio, em 1922, pois pretendia se ligar o litoral paulista pela cidade de Mairinque, que é vizinha a Santos, com o Mato Grosso do Sul. O Oeste Paulista foi totalmente explorado por esse binômio café e ferrovias, e a estrada de ferro cumpriu um papel desbravador nessa área, que surgiu concomitantemente a esses núcleos urbanos. Esses novos núcleos urbanos surgiram a partir da implantação da ferrovia, seus galpões e estação ferroviária, e principalmente a habitação dessas pessoas que vieram trabalhar lá, as vilas ferroviárias. As vilas ferroviárias são habitações unifamiliares construídas pela ferrovia para os seus trabalhadores. Elas eram distribuídas na área do pátio de manobra da estação e nos seus arredores, possuindo tipologias variadas e hierárquicas, que dependiam da função desenvolvida pelo morador. Elas também foram as edificações do complexo que mais sofreram modificações e que mais são desconsideradas como patrimônio. Essas suas modificações são decorrentes da própria vida útil da construção, mas também do seu tempo de construção, modernização e transformação nas próprias estruturas familiares. Aqui a gente tem uma foto aérea de uma dessas vilas ferroviárias de Álvares Machado. A gente tem a estação ferroviária, o galpão e três casas, sendo essa casa geminada, então, com 4 unidades habitacionais. A origem das vilas ferroviárias também é da Europa pós-Revolução Industrial no século XIX. Elas surgiram como núcleos fabris para os operários habitarem próximo ao seu local de trabalho e foram, portanto, o primeiro modelo de habitação social. As vilas ferroviárias surgiram para suprir parte da demanda por habitação pós-Revolução Industrial, onde houve uma forte migração do campo para as cidades, por conta dessa mudança dos meios de produção. Ela teve um certo caráter paternalista, calando greves, impondo regras ao cotidiano e deixando esses velhos hábitos rurais para trás. E controlava o operário, pois o aluguel era descontado do seu próprio olerite. No Brasil, o caráter das vilas ferroviárias era mais de urbanização da região
e não tanto um caráter paternalista. Pois muitas cidades em que a estação ferroviária, a linha do trem chegava, não tinha uma infraestrutura básica. Como patrimônio ferroviário, elas são os bens mais recentes do patrimônio cultural, agrupados como patrimônio industrial. Elas trazem e contam a inovação em tecnologia, novas técnicas construtivas e esses materiais industrializados. Como todo patrimônio, deve ser estudado junto com as transformações da época, associado com sua história, pensamento, intrínseco ao contexto social e econômico. O patrimônio ferroviário são os conjuntos arquitetônicos, máquinas, documentos e objetos que permitem estabelecer uma conexão com o modo de vida de um período e suas formas de produção. Os objetivos dessa pesquisa foi, então, estudar o conjunto de edificações do complexo ferroviário de Álvares Machado e Santo Anastácio, a estação ferroviária, o galpão e as vilas ferroviárias edificadas pela estrada de ferro Sorocabana, mas o foco principal foi o estudo dessas habitações da Sorocabana. Como metodologia, foi dividida em 3 fases: revisão bibliográfica do tema, para situar o histórico de produção dessas vilas ferroviárias, o levantamento de campo desse conjunto que ainda permanece na paisagem e suas intervenções realizadas, mas, por último, concentrando na moradia dos trabalhadores, identificando-as, classificando e fazendo estudos para registro físico, assim resgatando a memória dessas vilas ferroviárias. Agora a gente vai falar um pouco dos resultados desse trabalho, sobre a localização dessas cidades, a vila ferroviária e um pouco desse complexo. Álvares Machado e Santo Anastácio estão localizadas na mesorregião de Presidente Prudente, que é a maior cidade do oeste do estado de São Paulo. Como a gente pode observar nessa foto, essa parte em vermelho é a mesorregião de Presidente Prudente, inserida todo nesse estado de São Paulo, bem na área oeste. Presidente Prudente é a maior cidade e Álvares Machado é a cidade adjacente a Presidente Prudente e está quase conturbada a ela. Santo Anastácio está a cerca de 40 minutos, 50 minutos de carro de Presidente Prudente, estando, portanto, um pouco mais longe. Falando um pouco sobre Álvares Machado, retomando, as duas cidades surgiram e se consolidaram a partir da chegada da estrada de ferro Sorocabana na região, e Álvares Machado já contava com um povoado inicial, que surgiu com a presença de um desses mineiros que migraram para o oeste do estado de São Paulo a partir do declínio do ciclo de ouro. Esse mineiro comprou glebas na região e formou esse povoado inicial, que tem uma forte presença migratória japonesa. Esse povoado inicial já estava presente na cidade em 1916, mas a estrada de ferro Sorocabana chegou na cidade só em 1919. O complexo ferroviário está localizado em uma via de intenso movimento, por ser a estrada intermunicipal que liga Presidente Prudente a Álvares Machado, e muitas pessoas que vivem ou moram em Presidente Prudente e Álvares Machado vão trabalhar na outra cidade e vice-versa. O complexo ferroviário da cidade conta com estação ferroviária, galpão e 7 casas, sendo uma casa geminada, portanto, 8 unidades habitacionais. 3 casas são em frente à estação, com terrenos retangulares, e 3 casas são do lado da estação, com terrenos irregulares. A estação ferroviária de Álvares Machado foi inaugurada em 1921, em estilo neocolonial, e ela foi um modelo inserido em todas as outras cidades da região que seguiam esse modelo, com uma espécie de um frontão ornamentado, uma planta retangular dividida pelo saguão de acesso à plataforma.
Hoje, ela se encontra abandonada e deteriorada, e todo seu potencial foi desprezado. Já Santo Anastácio não contava com povoado inicial. Seu projeto é de 1917, com a cidade planificada em largas ruas e avenidas, em malha quadricular, e a chegada da estrada de ferro Sorocabana na cidade foi só em 1920. Sua primeira denominação foi Vai e Vem, devido à grande dificuldade no corte de terra para chegar à região, para o avanço da ferrovia até a cidade. Foi necessário, então, procurar rotas alternativas e, devido a inúmeras idas e vindas até o município, ele ficou conhecido não oficialmente como Vai e Vem. Mas, em 1920, com a inauguração da estação ferroviária, foi mudado para Santo Anastácio, o nome da cidade, por conta de um rio próximo às suas terras. O município contou com 3 estações ferroviárias ao longo da sua história, pois ocorreu um grande crescimento populacional e acelerado. Então, a primeira estação ferroviária não se mostrava mais suficiente para a demanda do município, e quando foi construída uma segunda, ela também não se mostrou mais suficiente. Então, foi construída essa terceira estação ferroviária em 1939, em estilo Art Deco, com características modernas em sua plataforma. Originalmente, o seu complexo ferroviário continha 25 casas, sendo 20 atrás da estação e 5 ao lado. Aqui nós temos a estação ferroviária e seu galpão. O complexo ferroviário conta com a estação ferroviária e seu galpão, e as casas se encontram atrás da estação ferroviária por conta dessa mudança de construções de estações que ocasionou na mudança de local da estação. Grande parte das habitações foram demolidas, então sobraram poucos exemplares originais. Nessa imagem aérea de 2002 do Google Maps, a gente tem uma noção de quantas habitações sobraram e dos vastos terrenos no entorno das habitações. Analisando já uma imagem aérea de 2016, a gente percebe que esses terrenos estão sendo ocupados e mais casas foram demolidas. A habitação em Álvares Machado e Santo Anastácio segue uma hierarquia, variando de acordo com a função do primeiro morador. Em Álvares Machado, apenas uma casa era de madeira. Em Santo Anastácio, 7 casas eram de madeiras. A Prefeitura de Presidente Prudente estimulava a construção em alvenaria, isentando de impostos o seu proprietário, e Álvares Machado e Santo Anastácio eram vilas de Presidente Prudente no início. Essas casas são exemplos de uma nova tecnologia para uma região que anteriormente só construía em pau a pique, taipa de pilão, madeira, e poucos anos antes eram habitadas apenas por indígenas. A própria estrada de ferro Sorocabana produziu os tijolos, a alvenaria para essas casas, como a gente pode ver nessa foto, que a gente tem a inscrição EFS, Estrada de Ferro Sorocabana, e as companhias ferroviárias foram os primeiros setores produtivos no Brasil a construir habitação para os seus funcionários. O fechamento em alvenaria de tijolo, que eram geralmente à vista, foi amplamente difundido nas construções ferroviárias paulistas e refletiu o aspecto utilitarista e racional das suas funções. Agora a gente vai estudar 2 modelos habitacionais, um em Álvares Machado e um em Santo Anastácio. Essa casa de Álvares Machado é a maior casa do complexo ferroviário e também é a única casa que tem um acabamento externo, que não é de tijolos à vista. Ela se manteve muito tempo abandonada e hoje funciona como viveiro de plantas com alvará da prefeitura.
a gente pode observar que seu núcleo inicial era apenas um quadrado com 2 quartos, cozinha, sala e banheiro externo. Por ser a maior casa e de melhor acabamento e ornamentação, acredita-se que ela era do funcionário de mais alto escalão da época. Com as mudanças da sociedade, foi construído um banheiro e uma cozinha interna à casa, uma nova cozinha. Essa casa tem um pé direito de 4,5 metros e essa nova construção, essa parte em expansão da casa, não foi construída respeitando o pé direito. Ela tem 3 metros de pé direito. A casa e todas as outras casas do complexo possuem número de patrimônio, inseridos ou pela FEPASA ou pela Estrada de Ferro Sorocabana. Elas foram implantadas em períodos diferentes, pois a FEPASA se tornou responsável pelos bens da Estrada de Ferro Sorocabana. E aqui a gente tem um exemplo da placa inserida com o número patrimonial nessa habitação que estamos estudando. E a inscrição em outra habitação já de tijolos à vista. A localização dessa casa que estamos estudando é extremamente estratégica. Ela é localizada em frente à estação ferroviária e seu galpão, e ela é a única casa que não contém a porta principal da residência na fachada que dá para a rua. Ela contém, na verdade, janelas nessa fachada, que então lembra esse aspecto de vigiar, punir, controle das vilas ferroviárias. E as outras casas possuem essa porta de acesso à residência nessa fachada principal. Então é essa casa, e aqui nós temos as janelas dos quartos, e aqui é onde fica a porta de acesso principal. Para registro desse patrimônio que está sendo perdido, foi elaborada uma maquete dessa residência em sua configuração original. Então aqui a gente tem essa porta de acesso e janelas. Na planta baixa a gente pode perceber a espessura dessas paredes. As paredes externas tinham espessura de 30 centímetros e as internas de 15 centímetros, que aliadas com o pé direito de 4,5 metros interno, trazem um ótimo conforto térmico para a casa. Aqui nós temos um pequeno vídeo dessa maquete da residência, com essas janelas que estão de frente para a estação ferroviária, trazendo essa ideia de vigiar e controle. A porta principal, que tinha uma pequena varanda na frente da casa, e a casa era elevada, então era necessário a presença de escadas para chegar até ela. Essa porta principal tem 3,15 metros. A outra fachada, nós temos mais 3 janelas, onde hoje foi inserida a expansão. Então, parte dessa expansão foi inserida em cima dessa ornamentação, que ainda é possível enxergar um pouco. E a última fachada é uma parede sem janelas, e com a presença do banheiro atrás dela. Essa maquete está na escala 1:50. Agora, estudando a casa de Santo Anastácio, ela também é a maior casa e mais bem acabada, com maior ornamentação. Ela teve uma expansão e teve mudanças das suas esquadrias, como a gente pode ver nessa foto. Suas esquadrias foram substituídas por esquadrias metálicas, e que eram originalmente em madeira, assim como os pisos, os forros da casa. Na planta baixa atual, a gente pode observar que a casa teve grande expansão
Para se adaptar ao dia a dia dessa família, foi construído banheiro interno e uma nova cozinha e despensas. Um dos quartos foi transformado em banheiro para a presença de uma suíte para o casal. Também foi confeccionada a maquete. Essa residência tem grande ornamentação, mais do que a de Álvares Machado, e ela é maior, ela é uma casa retangular e não em forma quadrada, como a de Álvares Machado. Aqui a gente percebe também a planta baixa desse núcleo original, e como a de Álvares Machado, a gente consegue perceber a diferença das espessuras da parede. Aqui a gente tem um vídeo da maquete que foi produzida para casa, para reproduzir a casa de Santo Anastácio. A gente tem a fachada bem ornamentada, que diferente da de Álvares Machado, possui a porta na fachada principal. Nós temos a presença de uma parede sem janelas, mas com certa ornamentação. A parede da cozinha só contém ainda a ornamentação da porta, então não foi possível reproduzir essa ornamentação das janelas. Nós temos a presença do banheiro na área externa e de outra parede sem a presença de janelas. Também há uma pequena varanda na frente da casa. O caráter dessas vilas foi de mudança de hábito. Deve-se lembrar que o surgimento da linha férrea e das vilas ferroviárias é concomitante com a abolição da escravatura no Brasil. Elas foram de extrema importância para a formação dos municípios, contendo um papel fundamental na urbanização da área. Por exemplo, em Álvares Machado e Santo Anastácio, foram uma das primeiras casas e as primeiras casas em alvenaria. Elas levavam em conta o ideário sanitário constituído na época, que era uma questão muito em pauta nessa primeira metade do século XX, e trouxe essa inovação industrial para uma área que era poucos anos antes habitada apenas por um indígena. Trouxe também uma organização espacial pouco explorada na época, então ela foi precursora de uma nova forma de viver. Então, como conclusão, nós temos que essas vilas ferroviárias trouxeram inovações notáveis. Elas se preocupavam muito com a salubridade e foram um dos primeiros exemplos dessa nova forma de viver pós-revolução industrial. Saindo de uma sociedade escravocrata, onde viviam vários familiares em uma residência, e passando para uma ideia de uma família mononuclear, com menos habitantes, vivendo numa casa e com mais preocupações na melhoria da salubridade. A habitação ferroviária é, portanto, um bem pertencente ao patrimônio industrial, possuindo vestígios dessa cultura, sendo testemunha dessa nova civilização ferroviária e de uma fase significativa de evolução do progresso do Brasil. No Oeste Paulista, elas contam a história da região, mas são esquecidas e desconsideradas como patrimônio. Faltam documentação patrimonial, preservação, identificação e mapeamento dessas edificações, que foram testemunha da gênese dessas cidades e da industrialização do Brasil. Essas casas hoje são habitadas por antigos ferroviários e familiares de ferroviários que mantêm e preservam a casa como podem. Queria agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp e à CNPq pelo financiamento da pesquisa, à professora doutora Cristina Maria Pressinotto Barão pela orientação e o Núcleo de Pesquisa em Habitação e Cidades da Unesp pelo auxílio nesses levantamentos da pesquisa. Muito obrigada por assistir esse vídeo e qualquer dúvida,
Qualquer questão, referências bibliográficas, podem me mandar um e-mail pedindo. Muito obrigada.